Boa noite, a paz do Senhor. Muito bom estar indo até você pelo Wi-Fi para poder falar um pouco da palavra de Deus. Hoje nosso texto é Levítico 16, que trata do dia da expiação. Você já percebeu como cerimônias fazem parte da nossa vida? Esse dia da expiação era uma grande cerimônia, uma cerimônia anual que se repetiu na vida do povo de Israel por séculos, por milênios, até a chegada do Senhor Jesus Cristo. E até hoje, o povo de Israel comemora esse dia da expiação, o Yom Kippur, embora não fosse mais necessário, porque o cumprimento dele, a plenitude dele, aquilo que ele tipificava já se deu na história, que é a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mas como o povo de Israel não tem olhos ainda para ver, continua preso a esses cerimoniais. Nós, como cristãos, podemos olhar para esse cerimonial tentando imaginar como os israelitas viam e experimentavam, e também depois da vinda de Jesus, olhar para esse cerimonial e todos os outros da perspectiva daquilo que o Senhor fez para a nossa salvação e do que os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, interpretaram como sendo relativo a esses cerimoniais. Antes de prosseguir, eu queria fazer uma pergunta para você. Se aparecesse alguém que, por alguma razão, vamos fazer um exercício imaginativo, uma pessoa que nunca soube o que é um casamento, nunca foi explicado para ele, nunca foi a uma cerimônia, nunca viu um casal, simplesmente ele não sabe nada sobre casamento. Tente imaginar essa realidade. Como você faria para ensiná-lo sobre casamento, Eu acredito que nós teríamos duas alternativas. A primeira delas seria fazer declarações claras sobre o que é uma cerimônia de casamento e o que o casamento em si significa, e assim tentar explicar para esse estranho o que é um casamento. Mas uma outra alternativa seria a gente levá-lo a uma cerimônia de casamento. E não só uma, há várias. E não só numa cultura, de várias culturas, para ali ele perceber o ambiente, o glamour, a expectativa rondando aqueles noivos, a alegria estampada no rosto de tantos ali, pais, amigos, parentes, as músicas, o gestual, o que é falado pelos noivos. Aliás, os noivos falam bem pouco no casamento, na verdade, mas o que é falado por eles, o que é falado pelo oficiante, enfim, levaríamos essa pessoa a várias cerimônias de casamento e quem sabe depois explicaríamos para elas, com declarações claras, o que é o casamento. Muito bem, essas cerimônias de Levítico e de todo o Antigo Testamento, elas têm esse propósito. Elas têm um propósito, no caso de Israel, no Antigo Testamento, de ir colocando na mente do povo, no consciente coletivo do povo, século após século, ideias, princípios a respeito da salvação que Deus traria ao seu povo, que Deus traria às pessoas, através do seu Messias, que nós sabemos é o Senhor Jesus Cristo. E veja, Deus formou esse povo, tirou esse povo do Egito e escreveu na história deste povo coisas, cerimônias, leis e tudo mais para que pudesse ensinar a este povo o que ele faria. E quando aconteceu, você lembra, que no domingo passado nosso irmão Marcelo falou sobre Atos 2, 42 a 47, me diz como é que aquela igreja ficou tão apaixonada, tão dedicada,
tão amorosa com Deus, com a palavra de Deus, com a comunhão uns com os outros. Sabe por quê? Todos eram judeus convertidos. Todos eram judeus que conheciam esses cerimoniais a fundo. E quando os apóstolos lhes explicaram, olha, aqueles cerimoniais apontam ou apontavam para esse Jesus que vocês mataram e penduraram na cruz, quando os olhos deles se abriram, não tinha outra coisa a se fazer a não ser se ajoelhar e levantar as mãos para os céus e se apaixonar por Jesus, por Deus, por essa salvação extraordinária. Por isso que era uma igreja tão apaixonada. Quando a gente vai para igrejas que eram constituídas de pagãos convertidos, que não tinham tido esse background de Levítico e de outros livros do Antigo Testamento, os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, explicaram em declarações muito claras no que consistia a salvação de Jesus. E a gente tem o privilégio de tanto conhecer essas declarações, são chamadas de sã doutrina, ou pregação dos apóstolos, ensino dos apóstolos, como também a gente pode viajar no tempo, ir lá até esses cerimoniais e compreender um pouquinho mais sobre a salvação que o Senhor realizou em Cristo Jesus. Ok? Hoje o meu ponto principal, e eu estou chamando esta palavra hoje de a santidade da celebração cristã. Porque o meu ponto principal é mostrar para você, e olha, você vai se surpreender. Eu me surpreendi. Mostrar para você como que os apóstolos, olhando esse dia da expiação, olhando as verdades embutidas ou escondidas nesses detalhes cerimoniais de Levítico 16, como eles interpretaram isso para a nossa vida hoje, para a nossa vida após a revelação de Jesus. E você vai se surpreender, porque nós não precisamos apenas conhecer os fatos, nós precisamos conhecer a interpretação correta, inspirada pelo Espírito, dos fatos bíblicos. Isso é uma coisa diferente, compreende? Há muita gente que lê os fatos bíblicos e tira conclusões absurdas. Mas se a gente seguir o ensino dos apóstolos, a gente vai na trilha do Espírito Santo. Porque os apóstolos, eles não estão mais vivos, mas o Espírito Santo, o autor da palavra de Deus, está aqui do nosso lado. E ele pode nos revelar Cristo e as implicações de Cristo na nossa vida todo instante, se a gente quiser, se a gente pedir, se a gente abrir o coração para receber. Ok? Eu quero começar então, primeiro falando um pouquinho sobre esse cerimonial. E aí eu quero ler aqui Levítico 16:8. Olha o que diz aqui. Levítico 16:8. E lançará sortes quanto aos 2 bodes. Sim, querido, nesse ritual que tinha que se repetir todos os anos, haviam 2 bodes, haviam outros animais que você pode ler na passagem, mas o eixo central do dia da expiação eram esses 2 bodes. Então, Deus está dizendo para Moisés, vai ser tirada sorte para descobrir qual dos bodes será sacrificado ao Senhor e qual dos bodes irá para o deserto. Ok? E claro, tudo isso tem uma cerimônia, tem um significado. Aí diz aqui, Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e o sacrificará como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para ser enviado ao deserto, versículo 10 de Levítico 16, será apresentado vivo ao Senhor para fazer propiciação e será enviado para o deserto.
Então veja que interessante. O que os cerimoniais, não é, que a gente vai vendo vez após vez, o que essas cerimônias foram colocando na mente de Israel e colocariam na nossa também, se a gente estiver lendo e estudando. Primeiro, eles iriam perceber que a morte é a terrível maldição do pecado. Por todo o livro de Levítico a gente vê que cordeirinhos precisam morrer. Agora 2 bodes. Um precisa morrer e outro precisa ser o bode expiatório, como chamamos, né? O bode que é lançado para longe, que nunca mais ninguém vai ver. E dizem os estudiosos que esse bode ele era lançado de uma montanha abaixo para se arrebentar todo, né? Por quê? Porque a morte é a terrível maldição para o pecado. Uma outra coisa que esses cerimoniais iam marcando na vida do povo é que o sangue, no caso o sangue dos bodes, dos cordeirinhos, mas agora, mais plenamente, infinitamente mais, o sangue de Cristo, ele é mais denso que os pecados e suas consequências. Talvez você pense assim, os meus pecados são muito grandes. E é bom que você pense assim. É bom que você reconheça a sua maldade diante do Senhor. Porém, se você achar que o seu pecado é maior do que a graça de Deus, maior do que a capacidade que o sangue de Cristo tem de purificar você para sempre, você está errado. Você ainda precisa de um Salvador. Então, que o coração seu e meu, assim como o coração do israelita, sinta e perceba que o que matou a Cristo no madeiro, naquele madeiro amaldiçoado, foi o nosso pecado. E agora que o nosso pecado destroçou Jesus, né? Agora esse sangue de Jesus derramado na cruz, ele é proteção segura contra as dores no inferno. Olha só, o sangue de Jesus remove completamente os obstáculos para o céu. Se você ler o capítulo inteiro de Levítico 16, você vai perceber que o sangue, bastava aspergir o sangue. E utensílios, pessoas, o tabernáculo ficavam purificados. Bastava aspergir o sangue de um animal. Agora, o sangue de Cristo. Imagine a eficácia cabal que esse sangue do Senhor tem nas vidas daqueles que confiam nele. Há uma cena no Apocalipse muito interessante em que João, o apóstolo, ele vê uma multidão de pessoas com vestes brancas adorando ao Senhor. E aí ele pergunta: de onde vieram estes? E aí alguém responde para ele: esses são aqueles que lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. As vestes é o que a gente é. As vestes é o que a gente externa, é o que a gente parece, pelo fato de ser de verdade. As vestes é o reflexo do nosso coração podre. Mas quando o Senhor nos toca com o seu sangue, quando nós fazemos do sangue de Cristo nosso, meu, seu, então nós somos purificados e nem o inferno todo jamais poderá invalidar isso. Glória a Deus, não é? Glória a Deus. Mas muito bem, na próxima cena então, no segundo bode, aí então vem uma coisa muito interessante a respeito também de Jesus. Presta atenção, a multidão ali no dia da expiação, uma nação inteira reunida, olha atentamente para esse segundo bode. E ela já sabe o que vai acontecer, porque eles estão vendo isso geração após geração, todos os anos. É um grande momento, é um momento
igual o momento de uma formatura, ou o momento de um casamento, ou o momento de uma final de Copa do Mundo, entende? É um grande momento, um momento maravilhoso que vai marcar a vida daquele povo por um ano inteirinho. Sabe quando você tira férias e viaja com a família, você fica o ano inteiro lembrando? Pois bem, esse momento era para ser lembrado o ano inteirinho, até que ele fosse acontecer novamente. E aí o bode recebe cada pecado dos israelitas sobre ele. Como é que ele recebe isso? Arão, sacerdote, ele declarava os pecados. Eu não sei como isso se processava. Haveria bastante coisa para ser lida ali. Imagina escrever todos os seus pecados, os meus, o de 30 outros crentes, imagina de 2,5 milhões de crentes.